Guerra aqui, o trilionário Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, tá armando aí contra a democracia do Brasil. Elon Musk passou a atacar o Lula, continuou os ataques ao Alexandre de Moraes e soltou um áudio que seriam provas de que o Brasil é uma ditadura. O problema é que o áudio que ele soltou foi desmentido pelo próprio Twitter. Assim, é mentira, literalmente, o que está no áudio que ele soltou. Para os bolsonaristas, a verdade não interessa. Nós estamos hoje no tempo da pós-verdade. A verdade ficou lá atrás. O que importa hoje é a narrativa. Então os bolsonaristas dizem que o Elon Musk está aí defendendo a liberdade de expressão, que ele é um herói e tudo mais, e que eles lutam pela liberdade de expressão. Enquanto isso, os representantes do Twitter no Brasil já foram avisados que eles serão presos. Presos. É isso que vai acontecer com eles se o Twitter, a rede aí do Elon Musk, continuar desobedecendo o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que desobedeceria ordens judiciais. Foram dadas, ao que parece, foram emitidas aí ordens do STF para banir novas contas. Por que novas contas, Thiago? Não apenas de novos desdobramentos aí das investigações dos atos terroristas 8 de janeiro, mas também porque muitos dos criminosos, eles, quando são banidos, eles criam outras contas. O Alan dos Santos criou mais de 20 contas no Twitter. O Monark também criou dezenas de contas no Twitter. Então eles têm uma conta banida por ordem judicial e aí eles criam outra logo em seguida. E aí tem que vir uma nova ordem judicial para banir a nova conta, porque a ordem judicial não diz, olha, se o senhor Alan dos Santos, tal, criar qualquer conta, esta conta tem que ser banida no Brasil. Não funciona assim. Primeiro ele tem que criar conta, aí depois vem uma ordem para banir. Então são distintas ordens. Aí o Elon Musk diz que isso é censura. Lembremos, esses terroristas tentaram explodir um aeroporto. Eles estavam pregando golpe armado, com assassinato da oposição, com assassinato de qualquer um que se levantasse contra o golpe militar armado bolsonarista deles, tá? Era isso que eles estavam pregando, não é? Não é gente boazinha que estava simplesmente xingando ministro do STF. Não, xingar ministro do STF muita gente já fez. Inclusive eu, provavelmente você aí também já deve ter feito no passado, em algum momento da história. Isso não é crime. Agora você tentar um golpe armado, pregar golpe armado, pregar aí uma ideologia que chega até a tentar explodir o aeroporto, fizeram ataques no dia 12 de dezembro de 2022, queimaram ônibus, tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Isso é terrorismo, não tem outra palavra para isso. Pois bem, o mesmo Elon Musk que tem fábricas aí na China e nunca falou nada do governo chinês, lembremos que a rede social dele é banida na China, tá? O Twitter não existe na China. A rede é banida. A China não aceita redes que não sejam chinesas, exatamente para não ter esse tipo de coisa acontecendo. Os Estados Unidos também não aceitam redes que não sejam americanas, exatamente para não ter esse tipo de coisa acontecendo. Veja se o Elon Musk ele reestabelece a conta do Donald Trump. Não, né? Que ele vai ter um problemão com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas aí não deixar o Donald Trump falar no Twitter, isso não é censura. Não tem como são os Estados Unidos, aí não é censura. O Trump é golpista e ele continua pregando golpe, só que ele não pode fazer nas redes sociais, mas não é censura aí. Olha só que coisa. Os golpistas do Brasil não poderem fazer golpe nas redes sociais, aí é censura. Veja aí como é que é. O Elon Musk passou a atacar aí ele tentou chamar o Lula para discussão. Ele disse que o Alexandre de Moraes tem o Lula numa coleira, chamou o Lula de cachorrinho do Alexandre de Moraes. Ele também mentiu. Ele disse que o Alexandre de Moraes foi quem votou para que o Lula fosse livre e depois votou para que o Lula... Foi ele quem libertou o Lula e depois foi ele quem colocou o Lula na presidência. Por isso o Lula é um cachorrinho dele. Só que tem um problema. O Alexandre de Moraes ele votou pela prisão em segunda instância. Inclusive foi a morte do Teori Zavascki e a mudada, né? Mudaram dele a entrada do Alexandre de Moraes no STF que fez com que tivesse aí a maioria a favor da prisão em segunda instância. O Teori Zavascki era contra. E aí ele ficava nessa, não sabia se ele era contra ou a favor e tudo mais. O Gilmar Mendes tinha mudado o posicionamento dele. E aí o Gilmar Mendes era o fiel da balança. E aí o Gilmar Mendes era contra a prisão em segunda instância e não ia ter como prender o Lula antes da eleição. Era esse o cenário. O Teori Zavascki morreu ele também peitava o Sérgio Moro. Ele morreu em circunstâncias bem estranhas. Aí entrou, o Temer podia escolher qualquer pessoa. O Alexandre de Moraes tinha confiança do Temer porque ele pegou um hacker que tinha fotos íntimas da Marcela Temer.
Então, o Temer escolheu o Alexandre de Moraes. Não era o favorito dele, até 2, 3 meses antes não era o Alexandre de Moraes. Era outro. Ele escolheu o Alexandre de Moraes aí na última hora por conta disso. E aí, olha só, agradecemos tudo a esse hacker que pegou as fotos da Marcela Temer. E aí, o Alexandre de Moraes era o voto de Minerva ali, teve uma mudança da Rosa Weber e ele foi o voto ali para prender o Lula. E o Bolsonaro jamais teria sido eleito se isso tudo não acontecesse, tá? Então aí o Elon Musk está realmente manipulando a história do Brasil. E aí ele solta esse áudio aqui, ó, esse áudio que ele soltou. Tá em inglês. This Judge Alexander, that's his name on Twitter, at Alexander, and there would be to suspend accounts. Immediately, we were given typically 2 hours to suspend an account or face massive fines. And the final straw is we were being given demands to suspend sitting members of the parliament and major journalists. And moreover, we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales. We had to pretend that it was due to our rules of service. And that was the final straw, and we said no. Isso é mentira. Ele coloca um áudio lá em inglês de um dirigente do Twitter dizendo, não sei o que, olha, a gente tinha que suspender. Os principais jornalistas que ele está falando são Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, aquele neto de ditador Figueiredo e o Constantino. São esses aí os principais jornalistas. Parlamentares são Daniel Silveira, gente aí, Carla Zambelli, gente dessa laia. O TSE, nas eleições, colocou uma regra que todo mundo foi a favor, que as redes sociais tinham 2 horas para deletar conteúdo com fake news, senão sofreriam multas. Afinal, estão lucrando bilhões no Brasil, não custa aí muito para colocar funcionários para estarem à disposição da justiça brasileira durante o período eleitoral mais importante, a eleição mais importante da história, para que essas redes que lucram bilhões aí, inclusive lucram com desinformação, com golpes que são dados em anúncios nas plataformas, etc., não custa nada eles colocarem funcionários. Mas para ele, olha, a gente tinha que fingir que não era a ordem do Alexandre de Moraes, porque senão, essa foi a gota d'água. Só que tem um problema. Todas as contas, Alan dos Santos, conta retida, e tá aqui em inglês. Alan dos Santos, essa conta foi retida no Brasil em restrições, tá aqui, em resposta a uma demanda legal, legal demand, uma demanda legal. Mesmo se você não souber inglês, resposta a uma demanda legal. Quer dizer, tá escrito que a conta dele foi retida por ordem judicial. Tá escrito, demanda legal é uma ordem judicial. A conta dos outros bolsonaristas, exatamente a mesma coisa. O Figueiredo lá, o Major Journalist, que é um dos principais jornalistas, tá retido por conta de em resposta a uma demanda legal. Aqui, todos eles aqui. O Daniel Silveira, a mesma coisa. Aí o Fiuza da Jovem Pan, a mesma coisa. Alan dos Santos, todos eles. Então é mentira o áudio aí do Elon Musk. Tá mostrando que eles estão em desespero. Eles não estão conseguindo plantar narrativa. O Jornal Nacional chegou a falar aí, o Jornal Nacional detonou aí o Elon Musk, falou que ele pode ser um gênio para algumas coisas, mas para outras nem tanto. Vou mostrar aqui, ó. O nome de Elon Musk está ligado diretamente a empresas de vanguarda. Mas no terreno das ideias, no ambiente dos debates, Elon Musk tem defendido a disseminação de informações deliberadamente falsas e a publicação de discursos de ódio, como se essas coisas pudessem caber no universo democrático da liberdade de expressão. Tá aí o que está acontecendo. E aí não tá pegando nas pessoas essa aí. Eles querem de todas as maneiras dizer que o Lula e o Alexandre de Moraes são ditadores e que o Brasil é uma ditadura, equiparar o Brasil a ditaduras. Por quê? Porque eles querem plantar um cenário para que o Donald Trump ele faça no futuro praticamente uma chantagem aos mega empresários brasileiros, que a gente sabe que esses empresários eles se associam à extrema-direita sempre que é bom para eles. A gente sabe como eles se associaram ao bolsonarismo em 2018, fingiam que não viam o que era o Bolsonaro, como eles se associaram ao golpe contra a Dilma, como se associaram ao Aécio Neves antes, ao Serra antes, a quem quer que seja, e
como eles se associaram também para a prisão do Lula. Foi um mega consórcio com o Globo, com tudo, com toda a imprensa, com militares, com o Supremo e com tudo. Pois bem, e obviamente comandado pelos mega empresários banqueiros brasileiros que recebem as ordens lá de cima. Lá de cima é de quem? É só olhar no mapa. Quem está lá em cima? Dos States. Não é do Canadá não, que está mais acima. Dos States, dos Estados Unidos. E aí o que acontece? O Trump chega, assume e começa a ameaçar sanções ao Brasil, porque o Brasil é uma ditadura. É isso que ele vai falar. E aí, olha só como são os Estados Unidos. Eles impõem sanções ao Catar? Não. O Catar tem voto lá? Não tem. É uma ditadura o Catar. Mas o Catar jamais será chamado de ditadura. Teve Copa do Mundo lá e tudo. Eles impõem sanções ao Bahrein? Não. A Abu Dhabi, aos Emirados Árabes Unidos? Não. São as ditaduras amigas. Aí eles falam, pô, a China tem voto. Mas tem voto indireto. Mas tem voto. A China é uma ditadura. Então a gente tem que fazer guerra comercial com a China. Por quê? Porque a China está em tecnologia na frente dos Estados Unidos hoje e é uma ameaça para eles. Pô, a Venezuela não entregou o petróleo pra gente, então é uma ditadura. Sanções da Venezuela. Cuba não tem nada a oferecer pra gente. Ditadura, ainda é socialista. Se esses caras não tiverem sanções, vai ser o país mais avançado do mundo. Ditadura, sanções neles. E aí eles querem fazer o mesmo o quê? Com o Brasil. Falar, o Brasil é uma ditadura. Só que, tem eleição, tem tudo. Só que aí o discurso deles é o quê? De que a eleição foi roubada, lembra? E aí o Trump, que fala isso abertamente, o Bolsonaro não fala isso porque ele sabe que vai preso. Então por isso que ele não fala abertamente. Senão o Bolsonaro estaria falando igual o Trump. Essa é a coisa que muita gente esquece no Brasil. O Bolsonaro só não está abertamente falando em palanque, gritando que a eleição foi roubada, que o Lula teve menos votos, etc, etc, porque ele sabe que ele vai preso na mesma hora. Se não, o Bolsonaro estaria igual o Trump, gritando e ameaçando o banho de sangue, que é o que o Trump faz lá, porque lá tem a liberdade de expressão irrestrita. Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra eles, viu?